Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá! Hoje vamos fazer uma análise profunda do caderno 4, que trata de um tema que é, a verdadeira espinha dorsal do direito imobiliário no Brasil. Com certeza. Matrícula, princípios registrais e a sua fundamentação constitucional. Exato. Pode parecer um assunto um pouco técnico, né? Mas, na verdade, a gente está falando da engrenagem que dá segurança para a compra da casa própria, para grandes investimentos. Para tudo. Para tudo que envolve um imóvel. É o DNA jurídico da propriedade. Exatamente. E assim, para quem se prepara para o ENAC, como o professor Lessa destaca muito bem no material, entender esses conceitos vai muito além de só decorar artigos, sabe? É sobre compreender a lógica do sistema, a tal da hermenêutica própria, que guia a atuação do registrador. E é essa lógica que a gente vai tentar desvendar aqui. Ótimo, então vamos lá, vamos começar pelo alicerce. O material deixa bem claro que a atividade registral não é um mero carimbo, né? Longe disso. Ela tem uma base muito sólida na Constituição. Que base é essa que dá tanto poder e tanta responsabilidade para essa atividade? Então, essa base é o que legitima o sistema todo. Primeiro, a gente tem o direito fundamental de propriedade, lá no artigo 5º, inciso 22 da Constituição. Certo. Mas esse direito não é absoluto, né? Ele precisa cumprir a sua função social, como diz logo o inciso seguinte, o 23. Ok. E para dar segurança a esse direito, o artigo 236 da Constituição desenhou um modelo único. O serviço público de registro é delegado a particulares. Aprovados em concurso. Profissionais do direito aprovados em concurso que atuam sobre a fiscalização rigorosíssima do Poder Judiciário. Espera um pouco, isso é fascinante. Não é um órgão do governo, mas também não é uma empresa privada qualquer. Não. Como que o Supremo define essa natureza jurídica? Então, o STF, naquela famosa ADI 2602, classificou a atividade como de natureza sui generis. Própria. Isso. É um serviço público na sua essência, claro, voltado para o interesse de todo mundo, mas exercido em caráter privado pelo delegatário. É um modelo híbrido, que tenta combinar a eficiência do privado com a segurança do público. Entendi. É um arranjo bem particular do nosso sistema. Agora, vamos para a peça central, a matrícula. Hoje ela parece óbvia, mas o caderno mostra que não era bem assim. Nem um pouco. Antes existia o sistema de transcrições. Qual foi a grande revolução que a Lei 6.015 de 73 trouxe ao criar a matrícula? Foi uma virada de chave, uma revolução copernicana mesmo. O sistema antigo, o das transcrições, era baseado no que a gente chama de fólio pessoal. Foco na pessoa. Um material do professor Lessa usa uma analogia perfeita. Imagina uma biblioteca onde os livros são organizados pelo nome de quem pegou emprestado. Nossa, um caos. Eu nunca sabia a história completa daquele livro. Exatamente. O foco era na pessoa. A Lei 6.015 mudou isso. Ela instituiu o fólio real, a matrícula. Agora, a biblioteca é organizada pelos livros. Cada livro tem sua própria ficha, que é a matrícula, contando toda a sua história. Quem foi o primeiro dono, quem comprou, se teve hipoteca. A matrícula é o RG do imóvel. Uma biografia completa. Essa ideia de uma ficha única por imóvel já me leva a um dos primeiros princípios que o caderno aborda, o da unitariedade matricial. Isso. Pelo nome, imagino que signifique um imóvel, uma matrícula. Acertei? Precisamente, essa é a regra de ouro. Cada imóvel tem uma única matrícula. E cada matrícula se refere a um único imóvel. Simples assim. Para evitar confusão. Exato. Claro que o sistema não é estático. A lei prevê exceções técnicas como a fusão de dois terrenos do mesmo dono, que vira uma matrícula nova. E o contrário também, né? E o contrário. O desdobro ou loteamento, onde uma matrícula mãe dá origem a várias matrículas filhas, uma para cada lote novo. E a tecnologia? A Lei 14.382, de 2022, que criou o SERP, o sistema eletrônico, isso mudou a lógica de onde eu registro um imóvel? Excelente pergunta. E olha, é uma potencial pegadinha de prova, tá? Imagino. A lei trouxe um avanço gigantesco. Tornou a matrícula eletrônica e o acesso remoto obrigatórios. O sistema ficou integrado nacionalmente. Mas aqui está o ponto crucial. A competência para qualificar e praticar o ato não mudou.
ela continua sendo territorial. Ah, então o registrador competente ainda é o do lugar do imóvel. Ainda é o da circunscrição onde o imóvel está fisicamente localizado. O artigo 169 da LRP manda isso. O balcão ficou digital, ficou nacional, mas o juiz da causa, o registrador, continua sendo local. Perfeito. A base está montada, então. Agora vamos entrar no que o professor Lessa chama de hermenêutica do oficial, os princípios que guiam a análise, né? A caixa de ferramentas do registrador. E eu ouvi dizer que a FGV adora essa parte. Por onde a gente começa? Vamos começar pelo mais fundamental de todos, o princípio da inscrição. No Brasil, diferente de outros países, o contrato sozinho não transfere a propriedade. Aquela escritura de compra e venda do tabelionato? Exato. Ela é um passo essencial, claro, mas ela só gera a obrigação de transferir um direito pessoal entre as partes. O direito real sobre o imóvel, a propriedade mesmo, oponível contra todo mundo, só nasce com o registro. É o famoso ditado: quem não registra não é dono. Exatamente isso. Os artigos 1227 e 1245 do Código Civil são muito claros. O registro tem, como regra, eficácia constitutiva. Ele cria o direito de propriedade para o novo dono. Entendi. Sem o registro, eu tenho só uma boa promessa. Uma ótima promessa, mas só uma promessa. Certo. Se a inscrição diz que é preciso registrar, o próximo princípio parece dizer como. Falo do famoso princípio da continuidade. A alma da segurança registral. O fichamento estratégico no caderno tem até uma regra de ouro sobre ele, que parece bem radical. A continuidade, o trato sucessivo, exige o encadeamento perfeito dos donos. É simples. A pessoa que está vendendo no título tem que ser, sem tirar nem pôr, a mesma que consta como proprietária na matrícula. E a regra de ouro? A regra que o professor Lessa destaca é de uma rigidez absoluta. Se o nome do vendedor no título difere uma letra do que está na matrícula, por erro de digitação, uma mudança de nome, o registro é negado. Não tem jeitinho. Peraí, isso é muito forte. Quer dizer que o registrador pode barrar até um documento que vem do judiciário, uma carta de adjudicação, por exemplo? Sim. E essa é uma das pegadinhas mais clássicas da FGV. O título judicial não tem um superpoder para furar a continuidade. Não mesmo. Não. Se o réu no processo não é a mesma pessoa que consta como dona na matrícula, o juiz, em regra, não pode mandar registrar. Primeiro, tem que regularizar essa cadeia. E tem exceção? A exceção são casos de aquisição originária, como uso capião, que inaugura uma cadeia nova. Mas, na regra geral, o registrador tem o dever de fiscalizar a continuidade de todos os títulos, inclusive os judiciais. Isso mostra a força do sistema. Ok, a continuidade garantiu quem? Mas e o quê? Como o sistema garante que a descrição do imóvel está certinha? Aí entra outro pilar, o princípio da especialidade. Ele tem duas faces. A especialidade objetiva exige que o imóvel seja descrito com precisão cirúrgica. Medidas, confrontantes. Tudo. Não pode ter dúvida sobre qual pedaço de terra aquela matrícula representa. O exemplo máximo disso hoje é o georreferenciamento de imóveis rurais. Que é quase um endereço de GPS da propriedade? Quase isso. Uma impressão digital do imóvel no planeta. E a outra face é a especialidade subjetiva. Que cuida das pessoas. Exato. Exige a qualificação perfeita de todo mundo. Nome completo, CPF, RG, Estado Civil, tudo para evitar fraude e proteger contra homônimos. Faz todo sentido. E o princípio da disponibilidade? Parece meio óbvio, né? Você só pode vender o que tem. Parece, mas é um filtro diário. É o tal do Nemo Plus Iuris. Ninguém pode transferir mais direitos do que possui. Se a matrícula diz que você tem 50% de um imóvel, você só pode vender os seus 50%. E se o título tentar vender 100%? Vai ser negado de plano. O direito não está disponível para você na matrícula. Simples assim. Ok. Agora vamos para um que, segundo o caderno, mudou o jogo da segurança jurídica mais recentemente. O princípio da concentração. A Lei 13.097 de 2015.
Foi uma virada de chave. A ideia é muito poderosa. Tudo que for juridicamente relevante para o imóvel tem que estar concentrado na matrícula. Tudo o quê? Penhoras, ações. Penhoras, arrestos, ações judiciais que discutam a propriedade, qualquer restrição. Tudo tem que ser averbado ali. A matrícula vira o diário de bordo oficial e completo do imóvel. E qual a consequência prática disso para quem vai comprar um imóvel? É gigantesca e está ligada à súmula 375 do STJ. Fatos que não estão na matrícula, em regra, não podem ser usados contra o comprador de boa-fé. Se a pessoa pega uma certidão da matrícula e não tem nenhuma penhora averbada, a boa-fé dela é presumida. Mesmo que depois apareça um credor alegando fraude, a compra em princípio está protegida. A matrícula virou um porto seguro. O porto seguro definitivo do comprador diligente. Acabou aquela loucura de tirar dezenas de certidões. E isso realmente protege muito o mercado. Para a gente fechar esse bloco, vamos falar de dois que são mais operacionais. Prioridade e instância. A mecânica do dia a dia. Prioridade define que quem chega primeiro bebe água limpa. E o que marca a chegada não é a data da escritura. É o protocolo. É a data e o número de ordem no livro de protocolo. Se duas escrituras do mesmo imóvel chegam no mesmo dia, a que foi protocolada às 9:01 ganha da que entrou às 9:02. E aqui tem a atualização legislativa, que é a tal pegadinha certa, né? Com certeza. A Lei 14.382/22 mudou o prazo de validade da prenotação. Que é essa garantia de prioridade. Isso. Antes eram 30 dias corridos. Agora são 20 dias úteis. É o tipo de detalhe que a FGV adora. Anotado. E o princípio da instância? Ou rogação. Diz que o registrador é inerte, ele não age de ofício. Precisa ser provocado pela parte, salvo raras exceções, como averbar mudança de nome de rua. A regra é, alguém tem que pedir. Daí o título vai para análise. E essa análise tem duas etapas. Primeiro, a análise formal. Competência, impostos, assinaturas. O básico. Depois vem a análise material, que é o coração do processo. A aplicação de todos esses princípios que a gente discutiu. Continuidade, especialidade, disponibilidade. Todos eles. E se algo estiver errado? O oficial emite uma nota devolutiva, apontando as exigências. Se estiver tudo certo, o ato é praticado. Se a parte não concordar com a exigência, ela pode pedir a suscitação de dúvida ao juiz corregedor. É um processo bem criterioso. E com base nisso, quais as armadilhas mais comuns que a FGV pode criar? Material aponta algumas, né? Sim, e elas são recorrentes. A da continuidade com o Estado Civil é um clássico, como na questão 1 do caderno. João era solteiro na matrícula. Casou, divorciou e o imóvel ficou para ele. Ele não pode simplesmente registrar a partilha, né? De jeito nenhum. Ele precisa primeiro averbar o casamento e depois averbar o divórcio. Tem que manter o trato sucessivo do estado civil dele. E sobre a prioridade? A confusão entre data do título e data do protocolo é outra pegadinha clássica. Questão 4 da FGV. O que define a prioridade não é qual escritura foi feita primeiro, mas qual foi protocolada primeiro. A corrida é para o protocolo. Faz sentido. E a última? Cuidado com a venda de parte certa de um terreno. A questão inédita 4 do caderno ilustra bem. Vender a metade da frente de um terreno exige desmembramento prévio com a aprovação da prefeitura. Tentar registrar isso como fração ideal para burlar a lei fere a especialidade e a unitariedade. Deixa sobre o papel desse sistema todo. A reflexão final que o professor Lessa propõe é muito poderosa, sabe? A matrícula e os princípios não são burocracia, são a garantia da paz social. A qualificação rigorosa do registrador, que às vezes parece exigente demais, é o que blinda os sonhos das pessoas, protege patrimônios e, o mais importante, evita litígios no judiciário. É uma atuação preventiva. Totalmente. A caneta do delegatário, ao aplicar corretamente esses princípios, tem o poder de edificar, registro a registro, a segurança jurídica que o país precisa para se desenvolver. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa.
Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixem nos comentários qual assunto vocês gostariam de ver analisado. Até a próxima!